Oi turma, tudo bem? Antes de dar a dica número 1, eu preciso que vocês se atentem ao uso do dicionário. Quando vocês estiverem estudando poesia ou quando vocês estiverem lendo um livro, sempre tenham um dicionário em mãos. Por quê? Às vezes a gente perde o sentido das palavras, ou então nos perdemos em algum significado, ou às vezes uma palavra que já não tem mesmo significado hoje em dia, talvez tenha outro. Uma coisa que eu percebi é que a gente não usa mais o dicionário, e o dicionário sempre está tão longe, ou é muito raro a gente procurar uma palavra no dicionário. Então, essa dica eu acho que vocês precisam levar pra vida. É sempre ter um dicionário perto, um dicionário em mãos. Eu sempre ando com um dicionário no celular ou na bolsa. Esse aqui não sai da minha mesa, então sempre se atentem a isso. Bom, a dica número 1 é a diferença entre poema e poesia. O que aconteceu? Eu procurei em vários vídeos e procurei na internet se alguém conseguia definir o que seria poema e o que seria poesia. No dicionário mesmo, eu achei um termo muito confuso. Olha só. Poema. Composição em versos. Algo que sugere um poema, pela beleza e sensibilidade, etc. Sério, tipo... Gente, que definição péssima. Poesia. Arte de compor ou escrever versos. Gênero literário em forma de versos. Composição em versos, poema, que desperta o sentimento do belo. Sério, essas definições foram péssimas. E eu procurei muito a respeito sobre o que as pessoas estavam falando sobre poesia e sobre o que seria ler esses poemas, sobre técnicas em si em ler. E todos esses vídeos tinham essas definições vagas que muitas vezes a maioria não sabia a definição. Muitas vezes as pessoas ficaram assim, repetiram o que estava escrito no dicionário, mas elas mesmas não entenderam o que elas estavam falando. Então, para resumir, na minha definição particular, que eu cheguei a comentar com os amigos, a poesia para mim é Deus. É uma força abstrata que a gente não consegue segurar nas mãos, a gente não consegue palpar. É uma força que está presente em tudo, está presente no vento, está presente na natureza, está presente em todas as forças, todas as formas de vida. É como se você estivesse no filme do Star Wars e a força... que a força esteja com você, sempre a poesia está com você. Então, pra mim, poesia é Deus, é essa força onipresente, essa força onipotente, essa força que está em tudo. É quando você não consegue palpar, é o suprassumo da arte, é o que te comove. E isso pra mim é poesia. Então, quando vocês pensarem em poesia, pensem nessa abstração, nessa força, na força estranha que diz Caetano Veloso, né? A força estranha que faz cantar. Bom, entendendo isso, o poema é mais simples ainda. O poema é a poesia em forma concreta. É a poesia no plano da escrita, no plano do real. Não posso falar real porque é a poesia no plano da existência humana. Então, quando você põe ele escrito no papel, ou quando você digita ele, ou quando ele está em forma impressa, ele está entre nós. É o grande Deus em sua força, em sua presença. O poema não é onipresente, o poema é uma força concreta. Então, por exemplo, você pode encontrar poesia no cinema, você pode encontrar poesia na música, você pode encontrar poesia na ópera, mas você não encontra poema na ópera, ou poema no cinema, ou poema na música. A poesia é essa grande força e o poema é essa arte concreta, é o que torna o objeto da escrita palpável. Então você consegue manipular quando ele se torna um material concreto, quando ele se torna palpável. Bom, essa é a diferença básica entre poema e poesia. A dica número 2 é a mais difícil e a essencial da poesia. Ser a folha. Ser fã de poesia é você dar assistência ao nada. Por exemplo, isso é uma garrafa. Isso também é uma garrafa. Por exemplo, isso são duas garrafas. Mas o que torna essa garrafa diferente dessa garrafa?
É isso que você vai fazer quando você for esse tipo de pensamento e que você vai se deparar quando você vê poesia. Você vai comparar duas coisas absolutamente banais, duas coisas sobre o nada, e você vai ter que achar a singularidade disso. Porque, por exemplo, todo poeta fala sobre o seu amor, todo poeta fala sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos, mas o que torna cada poeta especial? Sabe? É essa comparação do nada. É como um fala sobre o amor e como o outro fala sobre o amor, e como um fala sobre o desejo, como o outro fala sobre o sonho. Isso é você dar assistência, é você entender de que forma, preste atenção nas palavras, de que forma o poeta dá assistência para essas formas. É isso que vocês vão perceber. E isso é ser a folha. Ser a folha é você se permitir a ser o nada, a ser o objeto, é se permitir ir com o vento. Pra mim é uma das lições mais bonitas da poesia, é você se permitir ser arte. Quando eu passei a introdução para vocês sobre Orfeu, não foi à toa, tipo, esse é o único registro da humanidade em que um Deus se curva a um homem, sabe? É quando um Deus mostra, olha, eu sou todo poderoso, mas eu não sei fazer isso. Eu não consigo tornar arte. Eu não consigo criar poesia. É isso que o Orfeu faz. A música de Orfeu é uma poesia. É o que fez Hades se curvar diante ele, sabe? É o registro de um Deus que aceita fazer um pacto, sabe? Ele arriscou perder ou ganhar, mas ele arriscou para estar perto da poesia, para ouvir a poesia. E isso é uma das coisas mais lindas de todo o mito. Dica número 3, o poema é a palavra em câmera lenta. Como assim? Bom, o poema ele vai te exibir imagens e ele vai te exibir uma cena, sabe? Uma fragmentação. Poemas eles são compostos poemas são compostos de fragmentações. Por exemplo, quando eu leio um pequeno relato de um escritor ou de um poeta, eu sempre procuro a imagem, eu sempre vejo primeiro eu vejo a imagem, depois a palavra, né? Primeiro você dá assistência à imagem que aquilo está te provocando. Por exemplo, no poema da Adélia Prado, minha mãe cozinhava exatamente arroz, feijão branquinho, molho de batatinhas, mas cantava. Esse poema é muito bom, porque você vê uma mulher falando da infância. Por exemplo, quando você tem no poema as palavrazinho, batatinha, feijãozinho, eu não consigo ver um homem falando isso, eu consigo ver uma mulher. Então, é uma mulher falando da infância, sabe? Porque ela lembra que a mãe fazia todas essas coisas. A mãe tinha um papel submisso de cozinha, de estar na cozinha fazendo almoço para a família, mas em compensação ela cantava. Ela estava de coração aberto, sabe? Ela sentia a felicidade daquele lar, ou ela sentia a felicidade da infância, porque apesar de tudo que estava acontecendo, a mãe cantava, a mãe amenizava aquela sensação, sabe? Eu acho muito bonito esse poema. Bom, a dica número 4 é o ritmo. O ritmo pra mim é uma das dicas mais difíceis, porque ela te exige uma sensibilidade, um sentido muito aguçado. Por quê? Porque a poesia ela tá muito ligada com a música. O poema está muito ligado com a música. Você não separa a música e o poema, porque são duas coisas que estão ligadas, sabe? São dois lados que formam poesia. Há poemas contemporâneos que gostam de quebrar o ritmo, de não ter métrica, enfim, de não ter rima, mas são exceções, são outros casos. Eu posso até fazer outro vídeo sobre isso e por que isso acontece, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas uma dessas dicas essenciais é: a poesia tem ritmo e ela te exige que você leia nesse ritmo. Por quê? Muita gente gosta de ler poemas como se estivesse morrendo, sabe? Como se estivesse lendo uma coisa assim, uau, que tivesse entonação sombria, tipo... E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou.
E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora, José? Sabe? Como se eu tivesse uma caveira shakespeariana na mão e estivesse declamando quase morrendo. E as pessoas gostam disso, sabe? Eles acham que a poesia é uma coisa meio dramática, sabe? Eu não gosto. E você achar que toda poesia é isso é meio que passar vergonha, sabe? É uma coisa meio deprimente. Bom, eu vou ler agora José na forma certa. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Bom, a dica número 5 é uma das mais simples, eu deixei pro final porque eu achei que conseguiria dialogar mais com vocês. Essas dicas foram mais para vocês se segurarem, sabe? Vocês terem uma estrutura de onde pegar, para vocês não ficarem tão soltos na poesia e ficarem, nossa, coisa difícil, eu não consigo entender. É dar uma chance, é ser paciente, ser a folha, é abrir o coração pro que vocês estão conhecendo. Você tá namorando com alguém e o amor da sua vida tá ali passando vergonha, sabe? Tá dançando Britney Spears na frente de todos os colegas do trabalho. E você tem vontade de se afogar na piscina de carpas da entrada. Você quer morrer. Você... Amar é você ser paciente com outra, é você pôr ela pra sentar, segurar na mão dela, pegar um copo d'água e... Respire, amor. Segunda-feira você é a chacota do trabalho, mas eu te amo ainda. Bom, gostar de poesia é você ter paciência. O título geralmente é o resumo do poema. Ele fala sobre amor e ele vai começar a destrinchar vários tipos de amores. Ou se ele fala sobre uma flor, ele vai falar o tipo de flor que tá falando ali. Então o título pra mim foi uma das coisas que me ajudaram muito quando eu comecei. Bom, esse foi meu vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês tiverem alguma outra dica interessante pra dizer, deixe nos comentários. Esse é meu primeiro vídeo, desculpa, eu fiquei um pouco nervoso e eu ainda não tô acostumado com essas luzes na minha cara, então eu peço desculpa, mas eu prometo melhorar nos próximos.